Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. E estamos aqui hoje para mais uma videoaula, nosso último conteúdo para a nossa sexta avaliação. E eu quero combinar com vocês o seguinte: façam a prova com calma, com atenção, se dedique. Estudem direitinho antes de fazer a prova e preencha com seu nome completo, a sua turma, tudo bacana, que é para ficar tudo fácil e tudo organizado na hora da correção. Combinado? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre massa, capacidade e volume. Mas antes de chegar nesse último conteúdo, nós vamos fazer a correção, certo? A correção das páginas 115 a 119. Certo? E para casa você vai responder as páginas 120 a 125. Combinado? Muito atento a esse conteúdo. Como a gente já viu, medidas de comprimento é praticamente a mesma coisa, só muda a grandeza, né? Que agora a gente vai conhecer as grandezas de massa, volume e capacidade. Tá bom? Então vamos seguir aí. Abram o livro de vocês na página 115. Na página 115, ela trata toda de tempo, medida de tempo. A gente já viu que uma hora tem 60 minutos. E cada parte da hora equivale a 1 de 60, né? A 1 minuto de 60. Então, vamos lá, página 115. Na primeira questão, Camila estuda de manhã e o portão de sua escola fecha às 7. Sabendo que ela demora 30 minutos para se arrumar e tomar café e 15 minutos para chegar à escola, a que horas ela deve acordar para não chegar atrasada? Bem, ela deve acordar às 6 horas e 15 minutos ou antes das 6, né, para se arrumar com calma, tá bom? Segunda questão. De acordo aí com os treinamentos de Márcio. Márcio treina natação 3 vezes por semana. Em cada dia, seu treino é dividido em 4 partes. Em cada parte, ele nada um estilo. Então, letra A. Um dia, o treino de Márcio começou às 10 horas. A que horas terminou esse treino, sabendo que não há intervalo entre as partes? Bem, se começou às 10, ele concluiu às 11 horas. Corrija aí direitinho. B. O tempo dedicado a cada estilo corresponde a que fração de uma hora? Cada tempo corresponde a 15 minutos, ou seja, representa 1/4 de hora. 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Questão de número 3. Carolina foi com sua mãe à feira. Elas saíram de casa às 9 horas e, quando voltaram, faltava 1/4 de hora para as 10 horas. 1/4 de hora, ou seja, faltavam 15 para as 10. Então, quantos minutos faltavam? 45 minutos. Ok? O tempo que elas ficaram fora de casa corresponde a quantos quartos de uma hora? 1/4 de hora corresponde a 15. 3/4 de hora, 3 vezes 15, né, que é 45. Então, 3/4 de hora. Questão 4. Veja o que Lúcia está dizendo. Em seguida, para cada item, escreva a hora correspondente, assim como Lúcia fez. Vejam só. 7 horas mais 3/4 de hora é igual a 7 horas e 45 minutos. B. Falta 1/4 de hora para as 9. Falta 15 minutos. Então, que horas são? 8 horas e 45 minutos. C. Falta 1/2 de hora para as 15 horas. Se falta meia hora, são 14 horas e 30 minutos. Certo? Seguindo, vamos para a medida de temperatura. Nós sabemos que as medidas de temperatura têm como unidade principal graus Celsius. Então, vamos lá. Observando aí na página 16. Célia estava correndo aí com uma temperatura de 31 graus. Fernanda estava acamado com 38 graus. A temperatura na praia é quanto, meus amores? 31 graus. E a temperatura do corpo de Fernando é 38 graus. Você acha que ele está doente? Sim, né? Porque a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, deve estar no máximo em 37 graus, 36,5, mais precisamente. A questão de número 1, ela é muito pessoal, certo? Continuando aí, a questão de número 1 é pessoal. Ontem estava mais quente ou mais frio que hoje? Eu acho que estava mais quente, né? Mas se você colocou que não estava, deixa aí a sua resposta. B. Qual unidade de medida de temperatura você conhece? Nós conhecemos graus Celsius, que é a nossa unidade de medida principal de temperatura.
Estime a medida da temperatura de hoje. Se você assistiu o jornal direitinho, anotou que está entre 37 e 39 graus. A segunda questão é uma pesquisa. Em outro momento, a gente vai estar socializando. Vamos, então, para a página 117. Em qual situação nas cenas ao lado, o termômetro indica a menor temperatura e a maior temperatura? Bem, a menor temperatura está aí na situação 2 e a maior na situação 1. E a diferença entre as duas é 23 graus. Questão de número 4. Nós vamos analisar aí essa tabela ao lado e vamos responder. Letra A. Para qual das cidades apresentadas foi prevista a menor temperatura máxima do dia? Gente, estava mais frio em Curitiba. É uma cidade mais fria, né? B. Para qual dessas cidades foi prevista a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Bem, foi a do Rio de Janeiro. E a diferença foi de 15 graus. Lembra que a gente já falou de amplitude térmica. Então, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Questão de número 5, nós vamos analisar esse gráfico. O gráfico que fala de temperaturas previstas, né? Letra A. Qual foi a menor temperatura mínima prevista e qual foi a maior? Bem, a menor foi 12 graus e a maior, 30 graus. B. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima previstas para Curitiba? Para Curitiba, 6 graus. Para Goiânia, 12 graus. 12 graus. A página 118, eu tenho certeza que você já leu, já compreendeu o texto direitinho. Fala de algumas situações que a gente tem que ter o cuidado com a audição, certo? Não podemos ouvir coisas muito altas, procurar manter nossos ouvidos sempre limpinhos, enfim. Então, vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: em que dia é comemorado o Dia Mundial da Audição, meus amores? No dia 3 de março. Tem aí no texto, né? 3 de março. Quais podem ser as causas para a deficiência auditiva? São inúmeras. Eu trouxe aqui algumas. Podem ser congênitas, como, por exemplo, problemas de saúde que podem danificar o nervo auditivo dos recém-nascidos, certo? A exposição a quantidades excessivas de ruído. Tem também escutar músicas muito altas. Isso prejudica os nossos ouvidos, prejudica a nossa audição, certo? Então, isso ajuda muito. A gente fala baixo e procura ouvir sempre coisas mais baixas, certo? Seguindo, a outra questão 1 da página 119. Qual é o limite em decíbel que pode ser ouvido por um máximo de 8 horas? No máximo, 85 decíbeis. Qual é o som estimado em decíbel produzido pelo trem do metrô? Gente, chega a 100. 100 decíbeis. Viu? Chega a 100 decíbeis. Ok? E agora a gente vai ver o nosso conteúdo de hoje. Massa, volume e capacidade. Vamos lá. As medidas de massa também têm os múltiplos e os submúltiplos. As medidas de massa é o peso das coisas, né? As coisas que a gente compra no quilo, em gramas, o nosso peso, certo? E ela se divide assim também. O quilograma, o hectograma e o decagrama. E temos os submúltiplos, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Aí no livro de vocês, inclusive, ele especifica os pesos de alguma coisa, né? De algumas coisas. Fala também que um miligrama pode ser substituído por um mg, pode ser representado. Temos o grama, que é a unidade fundamental, e temos a tonelada, que é a maior das unidades. Então, temos como unidade principal das medidas de massa o grama. A unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma, popularmente chamado de quilo. Quando a mamãe vai ao supermercado, ela diz, me dê 2 quilos de carne, 1 quilo de queijo, vou comprar 1 quilo de presunto. Então, é muito comum a gente utilizar. Em algumas situações, usamos como unidade de medida de massa o grama, que é coisas com menos de 1 quilo. Além do quilograma e do grama, outra unidade muito usada é o miligrama. Quando a gente vai tomar aquele remedinho, ele é medido em miligramas.
Existe também uma unidade especial para medir grandes massas, como, por exemplo, a tonelada. Um caminhão de abóboras, eles vêm em toneladas, certo? Medidas de massa, aí na página 120 do livro de vocês. Rita tem um restaurante que vende comida por quilograma. Nossos pratos juntos têm 1 quilograma. Veja, o dele tem 400 e o outro tem 600. Então, somando dá 1.000 gramas, o que se refere a 1 quilograma. Aí ele diz assim, quantos gramas formam 1 quilograma, gente? 1.000 gramas. Quantos quilogramas formam uma tonelada? 1.000 quilogramas. 1.000 gramas, 1.000 quilogramas. Se Rita cobra R$ 4 por 100 gramas de comida, quanto ela deve receber pela venda dos 2 pratos de comida? Bem, R$ 40. Não é isso? Seguindo, então. João foi ao açougue e comprou 1,4 kg de linguiça, 2,9 kg de costela e 1,5 kg de acém. Quantos quilogramas de carne aproximadamente ele comprou? Somando, comprou 6 quilos aproximadamente. Para uma obra foram comprados 0,5 toneladas de cimento, 1 tonelada e 800 quilos de areia e 2,5 toneladas de pedra. Quantas toneladas de materiais aproximadamente foram comprados, gente? 5 toneladas, é muita coisa, né? Vamos seguir, então, unidades de capacidade. Capacidade é o espaço que um recipiente pode conter. É o volume interno de um recipiente. A unidade fundamental das medidas de capacidade é o litro. Quando a gente vai comprar o leite, a água mineral, o suco, né, ele vem em ml ou em litros. A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos esse recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Aqui, por exemplo, enchendo a garrafa PET de água. Essa garrafa, a gente já conhece, ela tem capacidade para 2 litros. Né? Então, o volume dela é de 2 litros. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que contêm. A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos. E temos os seus múltiplos e os submúltiplos. Quem é a unidade principal de medidas de capacidade? É o litro, ok? Temos aqui também os seus múltiplos e submúltiplos, que temos o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. E como submúltiplos? Decilitro, centilitro e mililitro. Agora a gente vai conhecer as medidas de volume. Essas vocês ainda não conheciam. Qual é a diferença? É que no volume a gente vai trabalhar com 3 medidas. Isso mesmo, o comprimento, a largura e a altura. Lembra de um cubo? Em um cubo a gente pode expressar o volume, porque ele tem essas 3 medidas. Diferente de uma figura plana, um retângulo, por exemplo, que não tem essas 3 medidas. Então, vamos lá. Medida de volume. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. Para medir o volume de um sólido, é necessário definir a porção do espaço que corresponde a uma unidade de medida. Depois, o volume do sólido é igual ao número de vezes que a unidade de medida cabe no sólido, ou em quantas unidades o sólido pode decompor. Temos aqui, para medir o volume, é necessário calcular o comprimento, a largura e a altura. O exemplo do cubo. Ó, temos aqui o comprimento, temos a altura do cubo e temos aqui a largura. Toda vez que você vê uma figura com essas 3 medidas, ela tem as medidas de volume. Seguindo aí, na página do livro de vocês, meus amores, na página 124. Vejam só, na loja de materiais de construção, Jonas empilhou 18 tijolos. Podemos dizer que o volume desse empilhamento, ou a medida do espaço ocupado por ele, corresponde a 18 tijolos. Nesse caso, o tijolo é a unidade de medida do espaço ocupado pelo empilhamento? Sim ou não? Bem, essa conclusão não está correta. Por quê? Pois, nesse caso, para expressar o volume dessa pilha, teria de ser especificada a quantidade de tipo de tijolo. Então, quantidade de tipos. Se todos são diferentes, se eles têm tamanhos diferentes, teria que ser especificado o tamanho de cada um, para facilitar. Outro exemplo. Observe que este milkshake ocupa todo o espaço interno do copo. Então, o volume desse copo está ali dentro.
Quando queremos medir o espaço ocupado por um copo, medimos seu volume. Se esse copo tem capacidade para 20 ml, para 500 ml, para 1 litro. O espaço ocupado pelo milkshake é o volume interno do copo. Esse volume é a sua capacidade. Está muito relacionado à capacidade, né? A medida de volume. A piscina aqui também, ela tem um formato, certo? E tem as 3 dimensões: comprimento, a altura e a largura. Também, calculando aqui, como é que a gente calcula uma medida de volume? Multiplicando, que é o volume elevado ao cubo, ou seja, multiplica as 3 medidas: o comprimento, a largura e a altura. 60 vezes 150 vezes 200, que vai dar 1.800 litros. Pois bem, meus amores, hoje nós falamos de medidas de massa, capacidade e volume. Façam as atividades com atenção, revisem as atividades se você tiver dúvida. E por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!